para poder implementarem dentro de suas empresas, dentro de suas organizações, pessoas para possível. E para o nosso CEP, a gente vai ter a honra, o privilégio de ter dois palestrantes. O Flávio Bruno, que é diretor do Grupo Moura, que tem uma experiência muito vasta na área de sustentabilidade, e o nosso Francisco Castro, lá de Portugal, que está fazendo sacrifício, que é de madrugada, mas como o Francisco é nosso amigo, muito participativo, e chegar, a forma de caminhar. A gente, a cada dia, vai começar a implementar, a adquirir forma de gestão, nova forma de governança. E aí, nesse dia a dia, é que efetivamente a gente vai conseguindo resultados. Mas a gente não vai ter um ponto de chegada. É uma caminhada que ela é a gente incorporando dentro das nossas organizações. Então, vamos dar início agora. Eu vou ter a honra e o privilégio de passar a palavra para Flávio Bruno de Souza, do Grupo Moura, que vai fazer sua apresentação. Por favor, Flávio, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agora, de forma mais oficial, né? Acho que com o grupo já mais completo, e estou impressionado com a quantidade de pessoas que entraram. Eu acho que eu devia ter estudado um pouco mais para fazer bem feito aqui. Eu vou tentar. Eu tenho uma apresentação aqui que geralmente eu tenho usado em alguns encontros que a gente tem participado. Eu falei, não é uma receita, é uma jornada que a gente vem trabalhando para poder a gente ir melhorando a cada dia. Temos aprendido muita coisa, temos convivido a cada dia que passa com uma demanda maior. Então, acho que todo mundo, não sei o quantos aqui conhece, a Moura é uma empresa pernambucana, uma empresa aqui do interior, estou aqui em Belo Jardim, onde todo o nosso negócio está centralizado. Nós vivemos energia, e bateria é nosso produto principal. Nós hoje temos no mercado de carros novos um grande mercado para a gente, e essa demanda mais presente de relatórios, de posicionamentos, de práticas, de uma jornada traçada para a sustentabilidade, isso passa a ficar mais presente. Será uma empresa, duas, três. Agora a gente percebe o mundo falando mais. Então, eu lembro, eu estou aqui na diretoria há cerca de 1 ano e meio, e logo quando eu cheguei, a gente começou a discutir muito sobre até onde vai. E eu concordo em dizer que a gente não sabe até onde vai. A questão é um caminho sem volta. E nós precisamos ser inteligentes ao ponto de não entender que isso é uma onda que nós estamos passando. É de fato uma necessidade, e que o negócio precisa andar para frente com o que nós estamos chamando de ESG, o equilíbrio entre o ambiental, o social e a governança. Eu acho que esse é o tom da conversa. A gente vai, ao longo aqui da palestra, a gente vai trocando algumas ideias. Como falei, não há receita, longe disso, é muito mais uma lista de aprendizados e, assim, meio que compartilhar as dificuldades, os anseios, mas uma perseverança de ir em frente. É isso que nós estamos para bater papo aqui com vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui minha apresentação. Aí vocês, por favor, quando receberem, vocês me dizem. Você já observa? Pronto. Então é isso. Eu vou tentar ser breve aqui na apresentação, e ao final acredito que a gente pode trocar mais algumas ideias. Bom, meu nome é Flávio Bruno, eu sou diretor da área de metais e sustentabilidade aqui do Grupo Moura. Eu tenho 24 anos de empresa, comecei aqui como estagiário, passei por toda uma boa sequência, muita coisa vinculada a desafios, e no 1 ano e meio, talvez um maior deles, hoje, aqui na minha área, eu sou responsável por toda a parte de compra de metal que a gente fala, o chumbo, estanho, alumínio, cobre, níquel. Então, isso está na minha área,
E por ser uma área que trabalha muito a logística reversa, que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, também nós temos na minha área 2 gerentes que trabalham com o tema de sustentabilidade. Então, é isso. Eu vou passando aqui rapidamente e só trazendo aqui para vocês, nós temos lido muito, por exemplo, a gente tem feito muito o que a gente chama de Kumbuka, que é uma metodologia de estudo, e tudo que nós temos lido, o Alan Jope é o CEO da Unilever, assim, a Unilever, ela vem numa jornada de 12 anos de implantação da sustentabilidade, e ele tem uma frase muito marcante dele, é que não tem mais como distinguir estratégia de negócio e estratégia de sustentabilidade. As coisas, para que andem, elas precisam definitivamente estar integradas. Então, meio que fazendo coro com o que o presidente falou no início, e que, de fato, nós não temos mais como desvincular uma coisa da outra. Então, eu até aproveito para recomendar para vocês, a gente está lendo um livro chamado Impacto Positivo, que é da Unilever, que fala a saga da Unilever. É um livro belíssimo, um livro que vale muito a pena ler. Chama-se Impacto Positivo. Bom, eu vou andando aqui para frente, falar um pouquinho da nossa empresa, né? Então, a Moura, nós temos hoje, são 65 anos, costumamos dizer que nós produzimos energia que move para o futuro, então a gente transporta, a gente conecta pessoas, e toda essa vivência ao longo da história aqui na empresa. E isso muito é possível porque nós diversificamos muito o nosso negócio. Sempre tivemos atento à demanda de mercado, a gente sempre tentou se antecipar, nunca tivemos, no fato de estarmos mais no interior, sermos uma empresa familiar, e sermos num país onde não tinha uma grande tecnologia automotiva, isso é um empecilho para a gente. Acho que aqui alguns conhecem toda a nossa história. Quem não conhece, vale muito a pena ler. A história da Moura é uma história de perseverança, uma história de muita persistência. Desde nossos fundadores, Dona Conceição e Dr. Edson, ambos são químicos aqui de Belo Jardim, Dona Conceição é de Recife, e foi aqui tudo que começou. Agora imagine vocês começar um negócio para fazer bateria de carro onde não tinha carro. Então, já vejam a dificuldade. Segundo, fazer bateria, que é o elemento base dela, é plástico, chumbo e aço, onde não tinha nenhum dos 3 componentes. Então, veja, a chance de dar certo era muito pequena. Então, a persistência de 65 anos nos levou, nos trouxe até aqui, e hoje a gente tem praticamente o portfólio completo de baterias para aplicações de automóveis, moto, barco, metro ferroviário, indústria, armazenamento de energia, que é um grande segmento nosso agora. E hoje, a gente tem muito orgulho de dizer que de cada 10 carros mais vendidos no Brasil, 5 são baterias Moura. Então, aliás, de cada 10 carros fabricados, 5 saem com bateria Moura, e dos 10 mais vendidos no Brasil hoje, 9 são equipados, originais de fábrica, com bateria Moura. Então, sempre olhando isso para o Brasil e a Argentina. Então, é um fator, é importante que se diga isso feito no Pernambuco, feito aqui em Belo Jardim, feito com muita gente, com esse jeito da gente, de jeito nordestino. Então, eu tive ontem nesse encontro lá em São Paulo, fiz questão de reforçar muito isso. Nós temos grandes apoios, a FIEP é um parceiro muito forte, todo o Sistema S, não tem como desvincular a história da empresa da história dos parceiros que nos trouxeram até aqui. Quando Abraão me falou, me convidou, disse, Abraão, só não vou conseguir se eu não conseguir chegar a tempo, mas farei questão de ir, porque eu acho que é importante. Eu aproveito para dizer que nós não estamos tão longe de Recife, nós estamos relativamente perto. Hora ou outra a gente organiza visitas, a gente está aberto para compartilhar, e eu acho que isso que faz as empresas crescerem através dessas trocas. Então, é isso, a cada 10 carros, 5 saem com baterias Moura no mercado Brasil e no Mercosul. E para isso, obviamente, nós nunca nos limitamos, o doutor Edson sempre deixou isso muito vivo na gente, os mais antigos como eu, de buscar parcerias. Conhecimento é a fonte de tudo. E para isso a gente anda o mundo todo. Então, hoje, praticamente, a gente consegue fornecer baterias, a gente tem parcerias tanto na América do Norte, América do Sul, na Europa, na Ásia. E isso sempre foi e sempre será uma grande fonte de informação para a gente, de formação de jovens, de formação de conhecimento dentro da empresa. Então, a gente entende que o conhecimento e essa presença global que nós temos hoje, OEM é um termo em inglês que usa, que é para baterias para carros novos. Então, isso é um ponto muito importante para que a gente tenha toda essa abrangência. Nós, muito tempo lá atrás, desenhamos um sistema que, ao nosso ver, é um ponto de sucesso. Nós temos uma grande redistribuição, que hoje nós temos 84 distribuidores no Brasil, com mais de 55 pontos de vendas no Brasil todo. Então, literalmente, a gente costuma dizer, de norte a sul do Brasil, você encontra a bateria Moura.
Então, isso é uma coisa que é um dogma da gente tem espalhado a nossa marca Brasil adentro, num posicionamento de marca e num posicionamento de presença geográfica no Brasil, para que a nossa bateria esteja acessível. Então, a gente costuma dizer que mexeu e não foi gente, tem que ter bateria da gente. Então, a gente tem que fazer a bateria chegar na mão dos nossos clientes, como eu espero que chegue para todos vocês. Bom, então, esse é um ponto. A gente, hoje, nós podemos considerar que é o maior polo de baterias da América do Sul e um dos mais modernos do mundo. Nós temos 7 fábricas, sendo 6 no Brasil e 1 na Argentina. Dessas 6, 5 são aqui em Belo Jardim. São mais de 190 mil metros quadrados de área construída. São 11 milhões de baterias ano de capacidade produzida. A gente está produzindo cerca de 9 milhões de baterias hoje. Para isso, como já falei anteriormente, mas reforço, grandes parceiros. Tenho orgulho de dizer a vocês que, por longas décadas, nós sempre tivemos parcerias. A gente sempre decidiu que isso seria um caminho para a gente ter longevidade. Trazer conhecimento para o nosso povo, para a nossa gente. Então, hoje nós temos um parceiro nos Estados Unidos chamado Stipen. Parceiro que eu falo nós pagamos a essas empresas para nos aportar tecnologia. E aí, nos últimos anos, a nossa orgulho, ela é nosso parceiro, mas agora é o contrário. Nós não compramos tecnologia, a gente fornece tecnologia. Então, a gente recebe para levar o nosso conhecimento para a Índia, para uma empresa que é maior que a gente. Então, para vocês terem ideia, amanhã, sexta, sábado, 5 meninos que trabalham aqui comigo já estarão viajando para o Canadá para passar uma semana estudando a nova tecnologia de reciclagem, que eu vou falar um pouco lá na frente. Eu, particularmente, andei o mundo todo. Eu tenho esse tempo de empresa, tive vários desafios, e alguns deles foi ter parcerias ao longo do mundo todo. Então, acho que isso é apenas um exemplo de vários tantos outros jovens que estão se encarreirando aqui pela empresa. Bom, e é isso, então, com todo esse prêmio que fica para a gente também, é que, de fato, fortalecer vínculos garanta um futuro melhor. O que nós estamos fazendo aqui é fortalecer vínculos. Vínculo para a gente é a indústria crescer, é as empresas crescerem e o conhecimento bom é aquele que é compartilhado. Então, com isso, nós somos cerca de 6 mil colaboradores, andar muito, com todo mundo junto. A gente tem praticado a GPTW nos últimos 4, 5 anos, desde 2009 a gente pratica, a gente vem fazendo a pesquisa da GPTW, né, que é o Great Place to Work, e mais recentemente, esse ano especificamente, nós ficamos em primeiro lugar nas melhores empresas para trabalhar aqui no Pernambuco, e estamos na posição 43 no Brasil. Então, isso é por entender que, gente, clima faz a empresa também andar para frente. Bom, e a gente entende que para isso ser verdadeiro, a gente precisa ter um grande sistema de gestão. Nós falamos em pessoas, falamos em conhecimento e vamos falar de sistema de gestão. Então, SMG, que a gente chama de Sistema Moura de Gestão, é um programa vivo, um programa de melhoria contínua. A gente pratica ele desde 1992, quando nós lançamos a Total, toda essa reformulação que a Moura vem passando. A gente costuma dizer que tem alguma coisa, ou nós entendemos melhor o nosso negócio, trabalhamos nossas perdas, botamos nosso pessoal para participar mais, empoderamos mais nosso pessoal, e isso foi crescendo. Agora, se eu fosse dar uma mensagem aqui, eu diria perseverança. Não há nenhum programa pronto, nem há um sistema. A gente fala muito hoje sobre WCM, World Class Manufacturing, falamos muito sobre manutenção produtiva total, falamos sobre 5S, falamos sobre Lean. Cada um da gente tem que entender o nosso negócio e saber o que melhor se aplica a cada negócio. E perseverar. Vão ter dificuldades, a gente vai colocar à prova em certas horas a metodologia, mas a gente tem que perseverar. Então, o nosso planejamento estratégico, a gente pratica ele há 30 anos ininterruptos. 30 anos que a gente pratica o planejamento estratégico. SWOT, o GPD, que chamamos de gerenciamento pelas diretrizes. Então, a mensagem desse slide é perseverar. E o que nós vamos falar lá na frente, quando a gente for falar sobre, quando virar aqui para a ESG, vocês vão perceber que tem todo um caminho a trilhar de perseverança realmente. Bom, então fazendo esse preâmbulo, eu chego aqui mais na minha área, como eu já falei para vocês, eu sou o diretor da área de metais e sustentabilidade. Na minha estrutura hoje, eu tenho cerca de 350 pessoas aproximadamente. Eu levo hoje toda a parte de metalurgia, leva toda a parte de sustentabilidade, como já falei, a parte de saúde, segurança e meio ambiente e a parte de insumos energéticos. Então, hoje, para vocês terem ideia, eu falo um pouquinho mais lá na frente,
nós temos uma conta que chega aí a anuais cerca de 100 milhões de reais em gás natural e energia elétrica. Somos 100% de energia renovável. Fizemos um grande projeto com a Casa dos Ventos, lá em João Câmara, no Rio Grande do Norte. Como é tudo on-grid, a gente consegue abastecer as nossas plantas aqui em Belo Jardim e em São Paulo, tudo com energia renovável. Muito através da ajuda da Copergás, da FIEP, do governo do estado. Temos um gasoduto que abastece Belo Jardim hoje. Então, são tudo planos traçados via planejamento estratégico, acreditando que a empresa vai continuar crescendo. Bom, e aí a gente chega no ESG. É normal ver ESG, ASG, mas, em suma, é o E de ambiental, né, de environment, que você vê isso no inglês, o S de social e o G da governança. Muito que se fala é que, acho que talvez todos nós, enquanto empresas, temos nossas práticas, temos praticado isso no dia a dia. A grande desafio é como conectar isso com a nossa realidade, como nós falamos no início. Como achar verdade nisso e como fazer com que a rotina ela caminhe para isso. Então, falando um pouquinho mais, na nossa cabeça, esse equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico é exatamente o grande desafio de uma gestão sustentável. Ou seja, muda-se com isso ao conceito de empresa rentável, muda com isso o conceito de empresa sustentável. Então, não é mais uma empresa que vende muito, não é mais uma empresa que tem uma grande rentabilidade. É uma empresa que tenha tudo isso, mas que tenha um impacto positivo na vida das pessoas, na sociedade, tem uma boa reputação, uma empresa que preze por seus valores, pela integridade. Parece falar mais do mesmo, mas, na verdade, é isso que o mercado está nos chamando. Nunca se falou tanto que hoje reputação define compra. A gente escutou muito falar isso ontem na palestra, que mais do que nunca as pessoas param para olhar. E vou dar um exemplo aqui, acho que todos têm acompanhado o que aconteceu lá nas vinícolas de Garibaldi, com aquela questão da denúncia de trabalho escravo. Minha gente, despencou o consumo de vinho no país. Então, isso é uma resposta a certas intolerâncias que nós, consumidores, estamos presenciando. Então, cada um, talvez aqui, fizer uma reflexão, cada um da gente já se privou de consumir algo por entender que aquela marca pode não estar vinculada a um bom negócio, a uma boa reputação. Então, isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Então, repito, muda-se o conceito de empresa rentável, de empresa produtiva e de empresa eficiente. O equilíbrio entre essas três faces, social, ambiental e econômica, tidas como governanças atuais. E aí, falando um pouco da empresa, né, saindo um pouco dessa visão mais ampla e falando aqui da Moura especificamente, eu gosto desse slide que ele mostra um pouco a linha do tempo. E essa linha do tempo, pessoal, não é dizer que está pronto, tá? É só para dizer o quanto a história é contada ao longo do tempo. Então, basicamente, eu coloquei na área de cima o que vem acontecendo. Então, o Pacto Global, surge o ESG lá no ano de 2004. Então, ali já começa a se falar junto com a ONU, que o Pacto Global, o maior movimento das empresas do mundo corporativo para ajudar o meio ambiente. Então, um pouco mais adiante, surge as ODS. Então, com as ODS, que foi a Agenda 2030, ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ali a gente sente um grande impulso do ESG. A partir dali, a gente percebe que não é mais uma iniciativa isolada, a gente passa a perceber que o mundo está se movimentando para isso e, obviamente, as grandes corporações também. E aí, fazendo um preâmbulo, aqui embaixo a gente começou a colocar o que aconteceu aqui na Moura nesse mesmo tempo. Então, a Moura ela foi crescendo, ela foi profissionalizando, a gente lança o Instituto Conceição Moura, que é o nosso grande programa social aqui em Belo Jardim. A gente inicia a nossa jornada para ficar entre as 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil, que é o GPTW, Great Place to Work. A gente cria a nossa Universidade Moura de formação, a gente cria a nossa matriz de risco, a gente lança a cultura empresarial Moura, a gente cria o nosso conselho de família, então tudo na linha de tornar a Moura mais transparente e preparar a Moura para o futuro, sabendo que nós somos uma empresa familiar e que toda essa transição ela é necessária. Obviamente aqui que tudo isso aqui foram sendo criados, talvez ainda não com o viés do ESG. E nós percebemos que o ESG ele vai englobando tudo isso. Então, isso é uma breve história. Eu não sei se eu vou conseguir passar esse vídeo. Não sei se vocês vão escutar, mas só para você ver um breve resumo de algumas frentes de trabalho.
Flávio, está sem som. A apresentação está sem som. O vídeo está sem som. Certo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu não vou conseguir passar com o vídeo aqui, pessoal. Está dando bloqueio aqui. Mas você pode fazer uma síntese aí. Como? Você pode fazer uma síntese aí. Na verdade, basicamente aqui é uma breve história de tudo que nós temos feito recentemente. A gente tem na linha de trabalhar plástico, na linha de reduzir a gente, o impacto. Recicla 100% das baterias colocadas no mercado e agora a bateria já sai da fábrica com essa embalagem 100% biodegradável. Lamentavelmente caiu de novo o som. Bom, esse vídeo foi um vídeo breve, mas basicamente aqui a gente quis mostrar comunicar mais. Nós temos hoje um acordo, um contrato importante com a Rede Globo. A Luciano Huck, ele tem sido um parceiro nosso na linha de comunicar, e nós entendemos que é papel das empresas, e quando você vai estudar um pouco mais sobre o ESG, fala-se muito que além de praticar, é comunicar. As empresas, à medida que ela comunica mais o que está fazendo e se engaja, isso faz com que outras empresas passem a fazer também. Então, a grosso modo, nós temos aqui 150 pessoas. Se nós fizermos bem nosso trabalho, é sinal de que as empresas que aqui estão, os profissionais, vão buscar estudar mais, vão passar a entender mais do assunto, vão passar a buscar mais o assunto. Então, isso tem que ser um movimento de engajamento, realmente. Então, esse vídeo é uma síntese de frente de trabalho que nós temos feito na linha de compartilhar mais nossas informações. Então, e pensando no futuro, realmente, a gente tem aqui lançado aqui em Belo Jardim uma grande unidade de reciclagem, mas na frente eu falo um pouco sobre isso. E quando a gente olha para a sustentabilidade do Grupo Moura, no que a gente chama de roadmap do ESG, nós traçamos alguns marcos. Então, isso aqui já é algo que nós estamos fazendo hoje. Então, nós decidimos ser signatário do Pacto Global. Então, nós fizemos isso no dezembro do ano passado, janeiro desse ano. Decidimos quais serão os nossos ODS, como nós falamos anteriormente, quais são as ODS priorizadas relativas ao nosso trabalho. Então, isso foi uma decisão tomada junto com o Conselho de Administração. Hoje nós decidimos que o Sistema B será o grande indicador de avanço da nossa sustentabilidade. Hoje, acho que quem já estudou um pouco aqui do assunto sabe que nós temos vários indicadores de performance com relação à sustentabilidade, e nós decidimos por ser Sistema B. Então, a gente vem evoluindo, nossa nota começou com 95, estamos com 143 pontos hoje, lembrando que a pontuação máxima são 200. Então, nós estamos hoje na fila para ser certificado como Sistema B. Definimos, dentro da nossa linha de sustentabilidade também, construir uma nova unidade de reciclagem. Então, hoje, praticamente 80% do nosso chumbo, do nosso plástico, ele vem de fonte renovável, e estamos agora construindo aqui em Belo Jardim outro grande empreendimento, um empreendimento aí na ordem de 600 milhões de reais, com data para terminar no final do ano, para aumentar ainda mais o nosso poder de reciclagem, por entender que a reciclagem ela faz parte do nosso viés de sustentabilidade. Traçamos também, junto com o nosso Instituto Conceição Moura, um grande braço da sustentabilidade social da empresa, ajudando em Belo Jardim, trazendo para cá, como eu já falei, e aí sempre que eu posso, agradeço demais a todo o apoio que a gente tem da FIEP, o apoio que a gente tem de todo o Sistema S, para formar jovens, para levar conhecimento às pessoas. Então, entendemos que isso é fundamental. Aqui só um retrato, isso aqui foi a nossa, quando nós nos faz parte, é uma forma de estarmos mais presentes, a ideia é que a gente cresça dentro do Pacto Global. Agora, na semana do dia 6 de maio, nós vamos receber aqui em Belo Jardim o CEO do Pacto Global, vai estar aqui em Belo Jardim conosco, fazer uma palestra. Então, é uma forma de aproximar mais, entender um pouco mais, como eu falei para todos vocês, não sabemos ainda, não dominamos por completo o que é ser Pacto Global. A gente começou agora, temos uma jornada. O presidente falou no início que tudo isso aqui faz parte de uma jornada, e é a pura verdade. Então, estamos começando o Pacto Global, entendemos que isso é um caminho. Das nossas 17 ODS, pelos estudos que nós fizemos, nós temos 8 ODS que são priorizadas, que são os nossos norteadores. Trabalho decente e crescimento econômico,
indústria, inovação e infraestrutura, que é o ODS número 9, redução de desigualdades e o ODS número 12, que é a produção mais consciente. Então, esses são as 4 ODS que norteiam o nosso trabalho. Eu falei anteriormente, o sistema B, ele está em evolução, então a gente é signatário, tem frentes de trabalho ligadas à governança, a trabalhadores, à comunidade. Então, é um projeto muito bonito, é um sistema muito interessante de se aprender, é novo aqui no Brasil também, mas vale a pena estudar, vale a pena se debruçar um pouco mais sobre ele também. Na linha de futuro, entendemos que tudo isso, para fechar o tripé, a gente precisa de governança. Então, nós estamos apostando, nosso crescimento será em Belo Jardim. Esse aqui foi um terreno que nós compramos e nós estamos criando um grande complexo industrial aqui em Belo Jardim. Essa unidade 14, onde eu estou marcando aqui, a unidade que está em construção, eu vou explicar aqui a vocês essa agora, e a unidade 10, a planta mais recente que nós construímos cerca de 4 anos atrás. Então, nós montamos um grande plano diretor, que é aqui onde vamos fazer toda a nossa expansão, já vindo com energia renovável, com a água da chuva, para que a gente continue crescendo de forma sustentável. E para nos ajudar nisso, e para ficar mais um exemplo para vocês, como nós temos avanços, estamos trabalhando muito, são 65 anos de história, mas entendemos que a gente precisa aprender mais. E mais recentemente contratamos a Ideia Sustentável, uma empresa de Ricardo Voltolini, um grande parceiro nosso. Felipe está aqui conosco, o Felipe Pelaio está acompanhando aqui conosco. Então, nós o contratamos na linha que nos ajude a montar um modelo estratégico. Esse modelo estratégico, ao final do trabalho, ele vai nos dar diretrizes, temas e objetivos estratégicos. Após conversa com CEOs, conversa com nossos presidentes, conversa com parceiros importantes, Citibank, grandes empresas como a Stellantis, por exemplo, nós chegamos em 4 grandes grupos temáticos. Nossa gente, nosso produto, nosso negócio, nosso lugar. E para cada um deles vai ficar uma linha de trabalho. Isso aqui vai destrinchar, vai distribuir para que a gente saia com grandes metas de trabalho vinculadas ao ESG. Então, na nossa gente, uma cultura que protege, um conhecimento que energiza. No nosso produto, uma operação que cuida. No nosso negócio, inovação que move e liderança que inspira. E no nosso lugar, aqui na comunidade onde nós estamos. Esse trabalho também é novo. Eu falei para vocês, tem muita coisa que a gente já vem trabalhando, e isso aqui é mais uma prova de que a gente está na caminhada. Isso aqui, a Ideia Sustentável está nos ajudando, e daqui a gente espera o extrato desse trabalho seja um grande direcionador e que a gente monte realmente um modelo muito vinculado à estratégia da sustentabilidade. Aqui apenas uns exemplos do que a Ideia Sustentável tem praticado. Veja a quantidade de empresas que ela suporta hoje, uma Natura, a Suzana, a Ambev, e agora a Moura, também juntamente com eles, para aprender a fazer esse trabalho de desenho de modelos estratégicos. E nesse meio, como eu falei para vocês, nós temos frentes de trabalho, já vêm traçadas, hoje esse número 98% já está desatualizado, hoje somos 100% de energia renovável, isso nos ajuda muito no nosso programa de carbono zero. Nossa parceria foi feita lá no Rio Grande do Norte, com a Casa dos Ventos, celebramos agora na virada de 2021 para 2022, toda a empresa já usando energia renovável. Isso ajuda demais para a pegada de carbono. Como já falei para vocês, o nosso Instituto Conceição Moura, Dona Conceição é uma das fundadoras. Hoje nós temos uma quantidade gigante de projetos beneficiando, trazendo o ensino para as crianças aqui de Belo Jardim, para a primeira infância. Então, é uma coisa que a gente acredita muito e ajuda muito no tripé do social, entender que são esses jovens que serão o futuro da empresa. A gente continua muito focado em absorver meninos, jovens, meninas aqui da região. Hoje, a gente, só para vocês terem entendido, a gente já tem um raio de abrangência muito grande. Nós somos aqui em Belo Jardim cerca de 4 mil funcionários, como eu falei no início, no grupo todo 6.200, ou seja, é um grupo muito grande. E se ele quer continuar crescendo, tem que ter pessoas. Para ter que ter pessoas, tem que ter jovens, tem que ter crianças, e para isso, a crença realmente na primeira infância e na educação aqui na nossa região. Bom, e aí, eu acho que eu estou encerrando já aqui minha fala. Como eu falei para vocês, a logística reversa, ela está muito vinculada ao nosso negócio. Imagine vocês fazer bateria, que a base dela é metal, é chumbo, é estanho, numa região que não tem nada disso. Então, ainda lá, 40 anos atrás, nós começamos na logística reversa. Então, a gente costuma dizer que para cada bateria nova que a gente vende, uma bateria velha, uma bateria usada, uma bateria já morta, como a gente fala, retorna. E acreditem, 80% do nosso material hoje provém da reciclagem das baterias usadas. Então, para isso, para assim, ratificar nosso posicionamento de energia, de economia circular e de reciclabilidade,
nós decidimos, juntamente com o nosso planejamento estratégico, construir uma nova unidade de reciclagem e metais aqui em Belo Jardim. Então, com isso, a gente fortalece a economia circular, a gente fortalece a logística reversa e aumenta ainda mais o nosso posicionamento dentro de um contexto ambiental aqui do Brasil. Então, basicamente, o que eu expliquei está aqui nesse fluxograma. Imagine vocês que a gente começa aqui numa bateria nova, na amarelinha, ela vai no cliente. Quando eu vou, cada um aqui, vocês vão perceber isso, quando vocês vão trocar uma bateria, o vendedor pede logo a sucata, como ele chamava, que no passado nós chamávamos de sucata. Sucata é o que não presta. Então, nós temos agora que não é sucata, é BIM, é bateria inservível. Então, a gente pega essa bateria inservível, traz para a Moura, recicla, gera plástico e chumbo, vai para a fábrica, faz uma bateria nova e a logística, ela fecha. Eu lembro que o pessoal não entende como é que se sobrevive em Belo Jardim. Lógico, o caminhão que leva a bateria nova traz a bateria usada. Então, com isso, faz a distância deixar de ser um problema para a gente. Então, aqui é um exemplo claro de que se nós formos inteligentes, souber usar o que poderia ser uma exigência, que é trazer uma bateria velha, nós a transformamos em matéria-prima. Então, a essência do ESG é não fazer por obrigação, é fazer aquilo como meio de crescimento. Se nós formos inteligentes, usaremos o ESG, a sustentabilidade, como meio de geração de valor. Essa é a lógica, é o conceito da economia circular. E aí, essa foto está até, ainda bem que ela está desatualizada, né? Porque a gente já está bem mais avançada. A ideia é inaugurar a fábrica no final do ano. Estamos aqui com a Pernambuco Construtora construindo. Agora a empresa de escada chamada MCM começa a montar semana que vem, começa a coberta, um investimento aí na ordem de 600 milhões de reais. Isso vai nos dar uma ampliação de capacidade muito interessante e vamos dar esse formato. Isso aqui já é uma renderização das vistas da planta. Seguramente ficaremos aí entre umas das 5, 6 maiores empresas de reciclagem do mundo, para a nossa região, aqui para o Cone Sul, uma referência, e pretendemos fazê-la realmente com o que há de mais moderno, buscando esse equilíbrio realmente entre competitividade, sustentabilidade e inovação. Então, a gente precisa ter um lado ambiental forte, uma reciclabilidade forte, mas precisamos ter também um grande pacote de competitividade, e para isso temos que trazer inovação. Então, a grosso modo, é um grande exemplo, um grande equilíbrio que o ESG está norteando nossas decisões, desde a decisão de fazer, mas fazer bem feito e fazer competitivo. Essa é a lógica, isso aqui é apenas um exemplo do layout que nós fizemos, contratamos empresas de layout para nos ajudar. Aqui são sonhos que nós tínhamos de fazer uma planta, um porte interessante, dentro daquilo que a gente consegue fazer realmente. A ideia é que a gente tenha também um paisagismo com um grande resgate da fauna nativa da região. Então, a fábrica vai estar rodeada de biomas aqui da região da gente, enaltecendo esse apelo ambiental. Inovação para que a gente seja competitivo, então está vindo também para a gente reciclar. Há um ponto interessante hoje, a gente não recicla o aço da bateria. Por lei, nós temos que tratar e descartar. A gente vive numa região que não tem água. Então, agora, a planta nova traz um grande atributo, que é a reciclagem do ácido sulfúrico, um grande diferencial dessa nova planta. E é isso, e com isso eu encerro por aqui. São 65 anos de história, o desafio continua nos movendo, mas a gente sabe que diversificar negócios, iniciativas ambientais, pesquisa e, como sempre, uma grande dose de vínculo, de parceria, como nós estamos fazendo aqui agora, isso sempre nos leva a um futuro melhor. Eu acho que é isso aí, minha gente. Era isso que eu queria partilhar aí com vocês. Muito obrigado pela sua apresentação. Realmente você trouxe muitas informações e o Grupo Moura realmente é uma indústria que é um orgulho de todos nós pernambucanos. Todo pernambucano tem orgulho do Grupo Moura, porque o Grupo Moura é um grupo feito por uma pessoa que teve visão, Dr. Edson Moura, um visionário, e fazer o que você falou aí em Belo Jardim, praticamente não tinha veículo, ele sonhou em montar uma fábrica de bateria. Então, mostra a visão e o compromisso dele de tornar o sonho dele uma realidade. E uma realidade que, efetivamente, com a nova geração, totalmente enquadrada nos padrões de sustentabilidade. Essa informação que você trouxe, que 80% da sua matéria-prima é fonte da reciclagem de vocês, é muito importante isso. Muito importante. E que você colocou
E, realmente, toda empresa, quando a gente vai ver ESG, primeiro a gente tem que ver pessoas, porque não existe empresa que não valorize o seu quadro técnico, o seu quadro pessoal. Pessoas é fundamental. A parte de conhecimento também, o compartilhamento. O compartilhamento, às vezes, a empresa pensa que ficar com aquela informação para ela é uma forma de ela poder tirar dividendos. Então, ela amarra aquela informação, não divulga. Com isso, ela não cresce. Ela não cresce porque ela não distribui a informação no sentido de criar um clima, criar um ambiente de crescimento. Então, vocês têm essa visão e, principalmente, esse comprometimento que vocês estão tendo, não só com o ESG, com o Pacto Global, que é muito interessante, que vocês assumem muitos compromissos, vocês vão ser auditados, vocês vão ter que fazer relatório anual para mostrar os índices que vocês alcançam. Então, realmente, foi muito boa a sua apresentação e eu peço para você aguardar um pouco, que a gente vai ter a apresentação do Francisco de Castro. Estou por aqui. Depois a gente abre sempre para um debate, muitas e algumas colocações. Mas muito obrigado, foi muito boa a sua palestra, viu? Muito boa mesmo. Enriqueceu e trouxe também energia para a gente, viu? Com certeza. Estou por aqui e agradeço a oportunidade. Agora eu vou ter o prazer de convidar um amigo nosso, um amigo aqui da casa, Francisco de Castro, que está sempre presente aqui nesses nossos encontros de sustentabilidade, de meio ambiente, ESG, já prestou consultoria aqui para a gente, vai prestar mais consultoria para a gente chegar mais às empresas de pequeno porte, porque essas são mais necessitadas aqui, não tem quadro técnico, não tem a informação, e o Francisco tem nos ajudado muito para a gente criar esse clima, criar essa cultura, porque essa cultura vai chegar através de informação, de debates, de conhecimento. Então, eu vou ter o prazer de passar a palavra para o nosso amigo Francisco de Castro. Boa noite. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Conseguem me ouvir? Doutor Anísio, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço também. O som está um pouco baixo. Está baixo. Som está um pouco baixo. Deixa eu ver se eu consigo. Se você pudesse o seu som. Alô, alô. Conseguem me ouvir melhor? Ainda está baixo. Está baixo? Tá. Deixa eu ver aqui na configuração do áudio. Um pouquinho. Deixa aqui na... Se eu consigo melhorar aqui. Fale um pouco mais alto para ver se Francisco. Alô, alô. Veja se melhora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Microfone. Deixa eu ver. Alô, alô. Melhorou a qualidade do som. Continua baixo. Chico, a qualidade está boa. Se você só puder aumentar o tom de voz, vai melhorar já bastante. Ok, boa. Então, vou tentar falar aqui um pouquinho mais alto, tá? Se eu estiver falando baixo, avisem e eu falo mais alto. Tá bom assim? Ok, agora está bem, melhorou mesmo. Maravilha. Então, primeiro, agradecer ao doutor Anísio, mais uma vez, pelo convite, dizer que é uma convocação para mim. A federação chama, eu estou presente, que é um prazer, é com muito, muito gosto estar participando desses eventos da federação. Agradecer a Abraão também pelo convite e a parceria de sempre. Eu sou muito grato de ser partícipe desses projetos, principalmente os projetos de cunho ambiental e de cunho de sustentabilidade, responsabilidade social e governança implementados e provocados pela federação, não apenas em prol do Estado e das indústrias, mas também do desempenho das indústrias. Né? Eu não sei se tem alguém falando aí com som ativo. Está também aqui tem alguém com som ativo. Eu não sei se vocês poderiam ver quem está com som ativo para desativar o som, só para não concorrer aqui comigo, já que meu som já está baixinho. Pronto, melhorou. E agradecer também ao Flávio pela apresentação, parabenizar. O doutor Anísio já falou tudo, né? A Moura, de fato, é um orgulho para pernambucanos. Eu sou pernambucano, é um orgulho para mim também. Ela é pioneira, não é? nas ideias não apenas de sustentabilidade, mas de gestão integrada, quer dizer, integrar a sua gestão para melhoria estratégica e para crescimento
não apenas da própria empresa, mas do Estado que ela representa, né? Então, parabéns pela figura. E eu ia começar a minha palestra como vou começar, mas o doutor Anísio já se antecipou. Vamos falar um pouco da democracia do ESG. Não é? O ESG é uma metodologia democrática. Tem alguém com o microfone ligado? Eu não sei se poderia... Pessoal, desliga o microfone, por favor. Bloqueiem a questão dos áudios, porque facilita, porque às vezes a pessoa está com o áudio ativo e não está percebendo. Deixa todo mundo só quem está apresentando não sei ativo. se alguém que está de anfitrião pode bloquear todos os áudios e deixar só o meu. Pronto. É só porque já como o meu áudio já está um pouco ruim, não é? Para concorrer o mínimo possível. E eu ia falar exatamente sobre essa democracia da metodologia ESG, quer dizer, ela cabe para todos, ela cabe para quem tem investimento, para quem tem estrutura, não é? Para quem cresce linearmente, como é o caso da Baterias Moura, mas ela pode ser aplicada em qualquer tamanho, contexto, escopo de empresa e de indústria. Não é? E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. A primeira questão que eu queria abordar com vocês é: já existe uma norma brasileira publicada pela ABNT em 2022, chamada PR 2030, PR 2030 de 2022. PR significa Práticas Recomendadas da ABNT, só sobre requisitos e uma metodologia focada no planejar, executar, monitorar e melhorar continuamente para implementar os dispositivos ESG. Sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, responsabilidade social e governança com integridade e transparência empresarial. Tá? Eu participei da publicação dessa norma, do lançamento dela pela ABNT. Eu sou auditor da ABNT no Brasil, sou auditor da CBG no Brasil, sou auditor em Portugal da EIC e sou auditor na Alemanha pela TÜV Rheinland. E essa norma, a PR 2030 de 2022, ela foi criada como uma referência mundial. Significa dizer que vai se avançar para uma norma mundial ESG e a PR 2030, criada pela ABNT, vai ser uma norma referência para o resto do mundo, para se criar essa norma internacional. E isso é muito interessante porque a própria norma estabelece que não há tamanho, não há escopo, não há condição. O que há é vontade, é cultura organizacional para se implementar aquilo que o Flávio disse muito bem, aquilo que está contextualizado dentro das condições daquela empresa que tem a vontade de implementar os seus requisitos. Né? E a gente pode também ver isso ao longo do tempo, implementando em algumas empresas, implementando em grupos empresariais, agora mesmo com uma proposta no Ceará para um grupo de mais de 140 restaurantes sociais para implementar princípios ESG. Na própria federação foi um sucesso o programa da Federação das Indústrias de Pernambuco, implementando nas indústrias, não é, com a parceria do SEBRAE, também os princípios ESG, já se vai para o segundo ano. E o que eu queria falar para vocês aqui nesse breve tempo, em 5 minutos eu vou encerrar, para nós não nos prolongarmos mais, qual é o passo a passo objetivo e dinâmico e prático do que eu preciso ter para começar um processo desse na minha empresa, né? De forma o máximo realista possível. Então, e a primeira questão é fazer um diagnóstico. É aquilo que o Flávio falou. Não há como você começar a implementar requisitos de sustentabilidade, de gestão ambiental, de responsabilidade social e de governança com base em integridade e transparência empresarial sem fazer um diagnóstico. O que é que eu recomendo? Façam um Google Form, um questionário baseado nos principais requisitos dessas 3 esferas ESG e façam uma análise do que você tem, do que você não tem, do que você tem condições dentro da sua organização de implementar e o que você não tem. E comece implementando aquilo que você respondeu que tem condições para implementar. Esse já é um bom começo. É esse diagnóstico e analisar como é que eu tenho condições de começar. Dar o primeiro passo é muito importante. Não é? Ficar inerte é que não se deve, é que não se pode. Depois desse diagnóstico, aí sim vem a implementação a partir de planos de ações criados com base naquilo que foi diagnosticado que é possível e necessário
implementar. E aí, olha, na parte de meio ambiente, a gente pode facilmente nas empresas tentar racionar o uso da energia elétrica, racionar o uso da água, fazer gestão de resíduos. Tudo isso são ferramentas ESG da sustentabilidade, não é? Chico, Oi? você está passando sua apresentação, Não estou passando, não. Ela tá estanque, ela tá só mesmo na capa. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Nada. Eu deixei só a capinha mesmo para a gente não se delongar muito, tá bom? Para a gente não se prolongar muito. Deixei só aqui na capinha mesmo. Mas então, como eu estava dizendo, no momento da implementação, por exemplo, ambientalmente falando, o E do ESG, facilmente nós conseguimos criar metas e planos de ação para tentar racionar o uso da energia, o uso da água, fazer uma gestão de resíduos coerente, não é? Fazer uma coleta seletiva ou mesmo uma logística reversa, como a própria Moura faz em parceria com outras empresas que recolhem ou coletam aquele tipo de resíduo que pode servir como matéria-prima para a logística reversa. Na parte da responsabilidade social, olha, rever os contratos com fornecedores, com colaboradores, com clientes, incluir cláusulas de igualdade e paridade de gênero, não pagar salários divergentes entre homens e mulheres que realizam o mesmo cargo, criar termos e políticas de não discriminação de pessoas no ambiente de trabalho, de evitar o bullying no ambiente de trabalho, que é algo muito forte hoje no contexto social mundial, não é? Então, tudo isso está dentro da esfera do S, do social, da responsabilidade social. Criar eventos para os colaboradores, para as famílias dos colaboradores, integrar os colaboradores no ambiente de trabalho, transformar o ambiente de trabalho em um ambiente mais humano. Tudo isso é o S. E são pequenas coisas que podem ser feitas, pequenas ferramentas implementadas, como um evento uma vez por mês, o evento dos aniversariantes, um churrasco para chamar a família, uma feijoada, o que é que seja, na empresa. Tudo isso já pode potencializar, não é, a responsabilidade social, além de, se possível, se a empresa puder, fazer um evento também junto à circunvizinhança, se houver a circunvizinhança carente, pobre, também fazer recolha na circunvizinhança para doar, não é, para essa circunvizinhança pobre. E na esfera de governança, a gente tem uma análise de requisitos das suas principais partes interessadas, onde você vai cumprir com esses requisitos, estar dentro da legalidade, da normalidade e ser uma empresa que tem uma imagem íntegra, uma imagem transparente, que tenha um código de conduta, que se crie um código de ética, que rechace a corrupção ou o suborno no ambiente de trabalho. Tudo isso são ferramentas dentro do âmbito de governança que também vão ajudar e contribuir nessa implementação dos princípios ESG. Depois disso implementado, e para concluir, deve-se criar indicadores de desempenho. De energia é fácil de criar, de água é fácil de criar, de resíduo é fácil de criar, olha lá, de eventos e de doações é fácil de criar, não é? De um canal de denúncias para receber e tratar denúncias, é fácil de criar indicadores sobre isso, para monitorar e fazer, claro, as auditorias periódicas internamente para monitorar tudo isso que está acontecendo e reportes ESG, que são os relatórios anuais ESG, para ser uma empresa transparente e demonstrar para todos o que está sendo feito, o que está sendo monitorado, o que está sendo corrigido e o que está sendo melhorado, não é? Esse é o primeiro passo. Eu não vou me prolongar mais, porque já passei do meu tempo também de fala. Eu falo muito, é uma verdade. Toda vez que eu venho no FIEP Ambiental, eu tenho esse problema de falar demasiado. Então, queria deixar esse resumo para vocês de algumas atividades práticas que a maioria das empresas, independentemente de tamanho, de escopo, de contexto, pode começar a implementar e dar o primeiro passo rumo ao ESG, tá bom? Então, no mais, é agradecer novamente e me deixar à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco, pela sua participação e pelas colocações que você fez. Realmente você fala muito, mas você fala muito bem. Você traz muito conteúdo, tá entendendo? Então, é um prazer lhe ouvir. Você realmente
nos abastece com informações e com dados muito importantes. E essa informação que você trouxe da PR 2030, da ABNT, isso mostra que o Brasil é uma vanguarda nessa área de legislação. Se você for ver a robustez das leis ambientais brasileiras, ela está a nível de qualquer país de primeiro mundo. Nossa legislação é muito boa. O grande problema nosso é que a gente tem a lei e, lamentavelmente, a sua prática, a implementação, não é efetivamente implementada ou parcialmente implementada. Mas, realmente, o Brasil, a área é muito avançada. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas uma coisa que a gente vê, nós não temos outro caminho senão a economia circular. E na economia circular, e a gente tem que pensar justamente nessa parte de recolher, reaproveitar, reutilizar, mas uma coisa muito importante também é a gente deixar de ser consumidor, usuário. Aí eu faço uma indagação ao Flávio. Agora já está pensando em vender bateria, vender energia. Então, olha, eu vou pagar a energia do meu carro. Aí, quando der aqui, eu troco com a Moura. Pensou, Flávio? Por favor. Nós temos... a gente tem uma linha de trabalho aqui, doutor Nise, a gente tem falado assim, Moura as a Service, como a gente deixar de ser o produto para a gente, na verdade, vender o serviço. Então, talvez o exemplo do carro, a gente não chega a tanto, mas eu vou dar um exemplo. Acho que vocês viram, recentemente a gente inaugurou um sistema de armazenamento de energia junto com a Compesa, lá em Caruaru. Pronto, é um investimento alto. O que é que significa ali? Ali é um container cheio de bateria, tem 500 baterias ali dentro. Então, a gente pega energia ou solar ou eólica, carrega e ali passa a ser um grande no-break, um grande pulmão de energia. Como é investimento alto, o Brasil ainda não tem um bom incentivo fiscal para isso. Nós hoje trabalhamos com possibilidades, talvez, de não precisar que o nosso cliente desembolse esse valor. A gente possa arrendar o BES e, obviamente, ele cobrar um aluguel mensal. Então, literalmente, ele estaria fornecendo a solução e a energia para o cliente. Então, isso é muito falado e são alternativas que a gente tem para tentar entrar mais no mercado. Não chegaria para a bateria do carro, como o doutor Nils falou, mas para efeito de um empreendimento desse, que é um BES, que é um investimento relativamente alto, isso sim, nós temos falado, até porque a gente ficaria com a bateria, a gente recicla ela, então já faz parte da nossa cadeia, é uma economia totalmente circular, como você falou. Ok. Ô, Francisco, eu queria colocar para você, a gente vê a importância de sustentabilidade, ESG, mas a gente tem um greenwash, é justamente tem empresas que vendem, que fazem, mas na prática é diferente. Lamentavelmente, a gente vê o exemplo aí das americanas. A loja americana fazia parte do Pacto Global, as americanas tinham toda essa parte de governança, e você vê o que, lamentavelmente, aconteceu. O que é que pode ser feito para se evitar um tipo de conduta desta forma? Perfeito, perfeito. Excelente, doutor. Porque o que acontece? Existem vários programas e a maioria deles são programas voluntários, não é? É da voluntariedade do empresário fazer parte desse programa. E muitas vezes não há o interesse natural, de fato, na gestão ambiental, quando adere-se ao programa. Há uma vontade de crescer a imagem da empresa, de captar um nicho de clientes ambientalmente corretos que vão consumir, porque você faz parte daquele programa e, de fato, você faz parte do programa, mas não executa o programa, não vive o programa. Não é? Great Place to Work, que eu acho que é o maior dos programas, não é? Entre outros, o Pacto Global, eles são programas de adesões, não é? E de autodeclarações, muitas vezes, que é a própria organização autodeclara-se gestora dos seus recursos, não é? Gestora dos seus processos, e muitas vezes essas autodeclarações não condizem com a realidade. Outro tipo de vínculo com programas pode ser as certificações. Por exemplo, a PR 2030 da ABNT de 2022, que é
a prática mais atual de ESG do mundo, e é nacional, é brasileira, já pode ser auditada por entidades certificadoras que vão emitir uma declaração de conformidade caso a equipe auditora que vai lá verificar em loco evidencie tudo que ela diz que faz, por exemplo, não é? E como nós falamos, esses programas voluntários, o único meio que eu, e sou suspeito para falar, porque eu sou auditor de organismo certificador, não é? Acho mais viável passar por um crivo, não é, mais consistente, o processo de auditoria, é o processo de verificação da conformidade, de evidenciação da conformidade, não é? Para evitar, por exemplo, o que acontece com as americanas e com outras organizações que praticam greenwash, quer dizer, estão ali a demonstrar algo que não vivem para captar negócio. É isso que elas fazem. As perguntas que a assistência fala, eu tenho uma pergunta aqui para o Flávio. Flávio, o Grupo Moura trabalha com crédito de carbono? Nós hoje não... Bom, vou responder aqui rapidamente. A gente inventaria nosso carbono há cerca de 8 anos. O investimento que nós fizemos na Casa dos Ventos, entre outros motivos, foi a gente ter realmente uma compensação de carbono, mas crédito de carbono a gente não trabalha hoje ainda. A gente tem trabalhado um pouco mais ele, a gente está na linha de neutralização também, mas a gente pretende trabalhar mais esse assunto. Então, essa nova planta que nós estamos construindo, gás natural, é um dos escopos importantes para a gente na emissão de carbono. Então, a gente trabalha na linha de sempre ter uma alternativa que a gente vai reduzindo a nossa geração. Mas o crédito de carbono ainda, que é a pergunta, nós não colocamos, então não praticamos. Eu até nem coloquei aqui, porque é uma coisa que a gente está estudando ainda, mas seguramente será um próximo passo que nós daremos. Tem outra pergunta aqui para você. Na matriz de materialidade, quais os principais riscos e barreiras que são adotados para prevenir? Pronto, interessante a pergunta, eu achei bem legal a apresentação de Francisco, a questão da escola do estudo, eu acho fantástico isso. A gente fez segunda-feira passada agora, uma cumbuca que a gente chama, né, que é um grande ponto de estudo sobre a matriz de materialidade. Então, a matriz, eu até iniciei a conversa falando sobre isso, você anda Brasil afora conversando um pouco sobre a questão da sustentabilidade, e é como o Francisco falou, cada um vai saber a sua história, cada um vai saber como melhor se aplica. O cuidado muito grande, porque hoje o SG ele tem um apelo natural, então na rede social você vê em todo canto. Nós temos esse cuidado. Esse comentário que o doutor Anísio falou é uma pura realidade. Ser pacto global, ser por ser, é isso que a gente quer, aí vai muito da idoneidade, vai muito da ética, da integridade da empresa. Na hora que nós decidimos ser pacto global, a gente quer ajudar, a gente quer saber qual é o nosso papel em tornar-se signatário do Pacto Global. E, para isso, a matriz de materialidade ela é fundamental para isso, porque é nela onde a gente estuda as nossas principais materialidades, sempre olhando tanto para o impacto positivo quanto para o impacto negativo. Então, nós estamos numa comunidade, a gente tem proximidade com a comunidade, a gente trabalha com um produto que requer cuidados, que é o chumbo, que é o ácido. Nós hoje temos N legislações ambientais. Temos CONAMA, CPRH, então vocês não têm noção a quantidade de prestação de conta que a gente faz mensalmente. Então, a metodologia, as legislações foram avançando e nós estamos avançando junto com elas, fazendo investimentos, ajustando o que temos que fazer. Então, a materialidade para a gente hoje, desde o produto, que é um metal pesado, que é o chumbo, ao risco que nós temos com os nossos funcionários, com transporte, com reputação. Então, a materialidade, ela olha de um tudo, mas ela olha impactos positivos, a geração de emprego, a geração de conteúdo local, a cadeia de logística reversa. Então, a materialidade, eu estou aprendendo ela, como falei para você, está estudando ela. Então, eu sou fã da matriz de materialidade. Quanto mais vive, mais real ela for, ela vai lhe nortear para que lado você seguir. Quais são os temas mais sensíveis que requerem prestação de contas, relatórios, para que a gente esteja sempre prestando conta para a comunidade. Ela é mais da gente para fora do que de fora para dentro. Então, ou seja, é uma prestação de conta com nossos stakeholders, que são nossa comunidade, nossos clientes, e por aí vai. Francisco, tem uma pergunta aqui para você. Como andam as empresas em Portugal com a implementação do ISG?
Olha, aqui em Portugal, e vou dizer a vocês que principalmente em África, eu tenho feito trabalhos de ESG mais voltado para entidades desportivas, tá? Por incrível que pareça, Comitê Olímpico de Cabo Verde, a Federação de Futebol de Angola, são organizações que me contrataram para fazer esse trabalho, sustentabilidade, responsabilidade social. Aqui em Portugal também há muita legislação europeia, que são os regulamentos e as diretivas europeias, que obrigam as empresas a terem um mínimo, não é, de requisitos sustentáveis, também de responsabilidade social, e então as empresas elas estão atendendo aquilo que a exigência legal as exige, e que muitas vezes em outros países ainda é algo voluntário, não avançaram para isso. Eu faço sempre uma comparação com os carros, não é? Quando no Brasil o ar-condicionado é um item opcional no carro, na Europa é obrigatório em qualquer carro ter ar-condicionado e aquecedor, não é? Então, existe uma diferença de avanço evolutivo nos próprios regramentos, legislações, que aqui exigem. Então, as empresas, principalmente portuguesas, falando de Portugal, Itália, Espanha, que eu estou mais próximo desses países, eles estão muito mais em fazer o mandatório, porque o mandatório já é acima dos limites do resto do mundo, do que promover uma certificação ambiental ou mesmo buscar uma implementação ESG, não é? Voltando a repetir, a minha experiência em morar em Portugal me leva muito mais para fazer esse tipo de trabalho na África, Angola, Cabo Verde, Moçambique, e, pasmem, são entidades desportivas que têm me procurado. Agora, querem saber o motivo? Vou dizer rapidamente qual é o motivo. A ONU tem um acordo internacional, tanto com o COI, o Comitê Olímpico Internacional, como com a FIFA, a Federação Internacional do Futebol, que exige que suas entidades filiadas cumpram com alguns requisitos ESG, de sustentabilidade e responsabilidade social. E é por isso que eles acabam buscando esse tipo de consultoria e de implementação de requisitos. Mais uma pergunta aqui para o Flávio. Flávio, aqui, como a Moura lida com a questão do resíduo plástico estrutural das baterias? É inevitavelmente gerado após o limite de reciclagem desses componentes no ambiente ESG, porque a gente sabe que o plástico ele vai sendo reciclado, mas ele tem um limite. O que é que vocês falam quando chega no limite? Vamos lá, é uma boa pergunta, a gente acompanha isso, nós temos hoje um instituto aqui em Belo Jardim, chamado Instituto de Pesquisa Edson Mororo Moura, que é o ITEM, que a gente tem feito várias pesquisas nessa direção. O plástico, realmente, ele tem uma reciclabilidade muito alta, igualmente ao chumbo. Quando a gente encerra essa reciclagem, a gente nem consegue nem perceber tanto, porque como o chumbo, como o plástico, ele recicla demais, eu pego a bateria da gente, pego a bateria de outro, mas à medida que você vai extraindo o limite que ele pode, com um pouco de escória que ele gera, que é o limite, o rejeito do rejeito, nós temos lagoas, que são aterros, que são homologados pelo CPRH, onde a gente tem que fazer aquela matéria inerte, realmente. Mas para vocês terem ideia, hoje, a nossa bateria, obviamente, a carcaça, né, aquela caixa preta, ela é de polipropileno, índice de reciclabilidade altíssimo, a gente quebra, lava e recicla, então a gente tem um índice assim, altíssimo, como falei. Agora a gente tem um passo adiante. Aquela embalagem plástica que cobre a bateria, nós começamos a eliminar. Nós começamos a tirar, até está lá no vídeo, a gente tira o plástico, começa a vir com um papelão, na verdade é um papel biodegradável, para também dar mais um passo na reciclabilidade. Mas respondendo a pergunta diretamente, há uns aterros, são aterros homologados, com legislações próprias para isso, que a gente faz. Mas, de fato, é um percentual muito pequeno que a gente não consegue reciclar. Em algumas vezes, a gente até incinera junto com o material, que tão pouco que ele fica misturado. Mas, de fato, nós temos aterros hoje que nos permitem fazer alguma acomodação de algum material. A gente sente o mundo, esse desafio do plástico, a gente vê a reclamação e a gente vive praticamente na era do plástico e se falando muito do microplástico, que o microplástico já está contaminando quase todos os ambientes, não só o oceano, como o lagos. Como esse tema do plástico está sendo tratado na Europa?
Oi, doutor. Aqui, na verdade, nós temos também, não é, uma legislação já muito rigorosa em relação a resíduos. A gente precisa perceber que, em nível europeu, a Europa tem níveis e índices de redução de resíduo, de emissão de gases com efeito estufa, muito maiores do que o resto do mundo. Inclusive, na época do famigerado Protocolo de Quioto, não é? A Europa tinha o seu próprio protocolo europeu com metas e índices mais desafiadores e maiores do que os próprios indicadores do protocolo de Quioto. Né? Então, essa gestão do plástico aqui, inclusive, é algo comum. Por exemplo, coisas da vida cotidiana, é você pagar por um saco plástico. Aqui nenhum supermercado lhe dá o saco plástico, por exemplo, porque legalmente eles não podem fornecer isso. Isso tem que ser um produto vendável para evitar a compra, não é? Paga-se 10 cêntimos de euro por cada saco plástico aqui. Há uma política para que você use os sacos recicláveis, por exemplo. Você paga 30 cêntimos por ele e você leva ele para o supermercado quantas vezes quiser e faz suas compras com esse saco, não é? Você tem aqui, já, diferentemente do Brasil, a impossibilidade de não ter aterros que não sejam aterros ou hoje até mesmo ecocentros de tratamento de resíduos, onde nesses ecocentros, obrigatoriamente, existe já as atividades de coprocessamento, não é, para reaproveitamento do resíduo. Então, querendo ou não, aqui a gente também tem um avanço legal, tá? E vou dizer uma coisa aqui cá para nós, como um bom brasileiro que sou, de que muita coisa só funciona aqui porque existe uma entidade supranacional chamada União Europeia apertando os países, porque países como Portugal, Espanha, Itália, nós sabemos que são tão desobedientes quanto o Brasil, se for por eles mesmos, não é? Mas já que existe essa entidade supranacional com regulamentos, com diretivas, que faz com que esses países sejam obrigados a transpor nacionalmente essas diretivas, eles acabam por ter uma legislação não mais avançada que a do Brasil, porque, como o senhor disse bem, a legislação do Brasil talvez seja a mais bela, a mais bem escrita e a mais detalhada do mundo. Mas, do ponto de vista de fiscalização e de cumprimento da lei, me parece que as pessoas aqui têm um pouquinho mais de medo de prevaricar. A verdade é essa. Então, aqui a gente tem já uma legislação mais consistente com relação a, por exemplo, compra de sacos, utilização de sacos plásticos, fornecimento de sacos plásticos, ecocentros, centros de tratamento de resíduos já com obrigatoriedade de atividades de coprocessamento, tudo isso para tentar tratar o problema do plástico, não é? E volto a repetir, não porque os países europeus são bonzinhos, mas porque talvez tenham uma entidade supranacional acima deles que aperta um pouco mais o parafuso deles, por dizer assim. Francisco, muito obrigado. Eu perguntaria a Flávio, e a gente já está caminhando para o ensejo do nosso encontro. Ô, Flávio, vocês agora vão começar a reaproveitar o aço sulfúrico, que o aço sulfúrico vocês devem ter uma demanda muito grande. Em termos mundiais, já existem algumas fábricas de baterias que já fazem essa recuperação ou vocês vão ser pioneiros nessa área? Boa pergunta, doutor. Vamos lá. Mundo afora ainda não é uma prática, pessoal. O aço, ele é caro, né? Ele custa caro para a bateria, e você, por lei, você tem que tratar antes de descartá-lo. Imagine isso numa região que não tem água. O aço, na verdade, quem chama, na verdade, é uma solução de aço sulfúrico, onde 70% é água, 30% é ácido, grandes números. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, não é uma tecnologia tão disseminada no mundo. Aqui no Brasil, na América do Sul, nós seremos pioneiros. Você vai encontrar um fabricante nos Estados Unidos que tem essa patente, que é um parceiro nosso que está nos ajudando, e um empreendimento que será realmente será pioneiro aqui no mundo de baterias. Então, nós entendemos que é necessário, nós vamos encarar na linha de fortalecer a logística reversa. Teremos nossas dificuldades, vamos ter um trabalho todo de desenvolvimento, mas realmente não é uma coisa tão comum, não. Ok, muito obrigado. Então, a gente está caminhando para o encerramento. Eu quero agradecer a participação de vocês, tanto o Francisco quanto o Flávio trouxeram muitas informações e dados, que esse é nosso objetivo, porque nós estamos falando aqui para empresários, executivos, profissionais liberais, e essas pessoas adquirem esses conhecimentos, essas informações, para poderem levar para os seus negócios. E aí
poder efetivamente melhorar a sustentabilidade de suas empresas. Então, eu queria conceder 2 minutos para cada um para as suas considerações finais. Como o Flávio começou, Flávio, você tem 2 minutos aí para as suas considerações finais e nossos agradecimentos. Foi muito boa a sua apresentação, muito boa mesmo, e espero a gente, quando você tiver com essa fábrica de reciclagem, a gente fazer uma comitiva aqui da FIEP para a gente conhecer essa grande fábrica de reciclagem, porque é muito interessante a gente saber e divulgar o que está dando certo. Perfeito. O agradecimento é de minha parte também, aqui, enquanto aqui toda a gestão da Moura, toda a diretoria da Moura, a gente sempre preza muito por esses contatos, como eu falei no início, fortalecer vínculos, garanto um futuro melhor realmente. As portas estarão sempre abertas, a gente terá todo o prazer, e por coincidência, há 2 semanas atrás, quem nos visitou foi a FIEP, aqui do Conselho Regional aqui do Agreste, aqui em Caruaru. Fomos lá na obra, botamos os capacetes, fomos ver a obra, obviamente a obra não está pronta, né? Tem um pequeno ingrediente que virá pela frente. Então, eu agradeço demais, como eu falei aqui no início, é uma jornada de aprendizado, e isso faz a gente aprender um pouco mais, gostei muito aqui da quantidade de perguntas sobre plástico, sobre reciclabilidade, e é isso, eu queria realmente também agradecer a oportunidade, sempre que possível, agora eu vou fazer as palavras de Francisco, sempre que a federação chamar, aqui estaremos, e agora, tão logo esteja pronta a fábrica, fica já o convite pré-posto para quando a gente inaugurar a planta, todos serem convidados a vir conhecer a nossa nova unidade de reciclagem, que será realmente mais um orgulho aqui para a gente aqui do Agreste Pernambucano. Muito obrigado, Flávio. Francisco, você como já um membro da casa aqui, porque a gente já tem você como um componente aqui da FIEP, por favor, 2 minutos aí para as suas considerações finais. Uma honra, doutor Abraão. Obrigado mais uma vez. Estou sempre à disposição. Já repito, uma convocação para mim não é um convite. Se a FIEP ligar, eu estou disponível. Agradecer ao Flávio pela partilha de tanto conhecimento. E mandar um abraço para tanta gente que falou comigo aqui no chat e que eu não tive a oportunidade de mandar um abraço para quem me enviou um abraço. E eu queria deixar aqui 4 palavrinhas para quem quer começar a jornada ESG, que é vontade de começar, saia da inércia, tá? Porque dá para todos se enquadrarem contextualmente, a depender da sua empresa, do seu escopo, da sua localização geográfica e da sua equipe. Cultura organizacional, ESG, tem que ter muita cultura organizacional, quando nós vemos o exemplo da Moura. Isso não foi construído da noite para o dia, é uma cultura organizacional de décadas, que é construída para que a equipe pense do jeito que pensa hoje, não é? Visão do futuro, porque quando nós tratamos de meio ambiente, muita gente acha que isso não é investimento, mas tratar do meio ambiente, da responsabilidade social, governança, integridade, transparência empresarial, é ter visão de futuro, é investir na organização, na imagem da organização e nas parcerias que a organização pode fazer a partir do implemento desses princípios e conhecimento. Ninguém consegue implementar nada sem conhecimento. Houve até uma pergunta no chat que eu não respondi, mas eu li. Francisco, por onde uma empresa em Recife deve começar para implementar o ESG? Conhecimento. Se eu pudesse recomendar a leitura, recomendo a leitura das normas ISO 26000, que é de responsabilidade social, a ISO 14001, que é a norma de meio ambiente, e a ISO 37301, que é a norma de sistema de gestão de compliance. Essas 3 normas podem dar um excelente arcabouço para se começar um ESG numa empresa. Tá bom? E, mais uma vez, obrigado. Francisco, muito obrigado. Realmente, nós aqui da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco estamos muito satisfeitos porque a gente está dentro desse fórum permanente de levar a informação. Agora, a gente sabe que a gente tem muito que fazer, a gente tem muito que aprender e também para divulgar, porque a gente vê que a gente está num ambiente que muitas pessoas ainda não acordaram para essa necessidade de um engajamento para a sustentabilidade, para uma governança séria, transparente. Agora, isso, como é que a gente vai adquirir? É através da prática, de levando informação. E quero agradecer também todos que participaram aqui, ouvindo, assistindo.
Quero agradecer também a Abraão, que realmente sempre é o grande organizador aqui do nosso encontro, e dizer que para o mês nós teremos outro FIEP ambiental, porque esse fórum é um fórum permanente para diálogo, para conversa e para levar informações buscando uma qualidade ambiental melhor e realmente uma sustentabilidade, porque esse momento que a gente vive é um momento muito difícil. As mudanças climáticas são a realidade, a gente está assistindo aí esse aumento da temperatura média e existem dados e pesquisas que a gente, esse ano, deve experimentar um aumento muito significativo em função do fenômeno El Niño que está acontecendo no Pacífico Equatorial, esse fenômeno que é o aquecimento da água superficial ali na costa do Equador e na costa do Peru, e isso vai trazer uma repercussão muito grande de aquecimento. A gente vê a perda de geleira. Então, os fatos estão ocorrendo. A gente precisa ter um conhecimento e a ação de ter um consumo responsável, um consumo consciente, e aí todos nós engajados dentro desse projeto. Então, muito obrigado a todos. A FIEP se sente muito honrada com a participação de cada um de vocês. Uma boa noite e felicidades para todos. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Participantes, você é o mais doce. Hugo, você é o mais doce dos participantes. É o homem do ketchup de vidro, forte. Aí, Oliveira Pacífico, que alegria, meu. Alegria vê-lo aí também, presidente, e todos. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Uma boa noite. O FIEP ambiental é do nosso conselho temático. Um abraço, presidente.